No vídeo anterior nós fizemos aqui o processo de verificação na base de dados, utilizando o Eloquent ORM, verificar se de facto existe, não existe usuário, se a senha está correta ou não, utilizando o sistema de hash check e tudo o resto. Bom, e chegamos aqui ao momento em que nós podemos depois, a partir destes ecos, reagir consoante os resultados. Aqui no caso do erro poderemos voltar ao formulário neste caso ao formulário de login, apresentando os erros, um erro, neste caso personalizado, a dizer que não existe o usuário, não iremos fazê-lo ainda. E aqui nós poderemos fazer então a apresentação de erros a dizer que o usuário e a password estão incorretos, ele existe, mas não estão corretos, ou então avançar para o interior da nossa aplicação. Então eu aqui vou transformar isto desta ordem, isto é, vou dizer se a hash não corresponde, então eu vou ter um not OK. Caso contrário, já não vou necessitar disto, porque eu vou colocar aqui um return, que poderá ser um return para uma view, onde é apresentado um erro, ou até um return para o próprio formulário, indicando um erro. Nós depois eu vou-vos mostrar aqui uma técnica para vocês fazerem isso de uma forma bastante simples. Bom, aqui, se nós chegarmos a este passo, nós vamos ter aqui um eco sessão, ok? É para criar a sessão aqui. Mas nós neste vídeo vamos fazer as duas coisas. Vamos fazer ainda o mecanismo de validação, que deveria ter sido feito antes de tudo isto, não há necessidade, não havia necessidade de estarmos a alterar a ordem, mas também não há qualquer problema. E eu vou depois abrir aqui uma sessão. Bom, então vamos passar à prática. Vamos fazer aqui a parte da validação, mas antes de mais quero-vos mostrar aqui que se eu colocar user ABC 123, eu vou clicar aqui em entrar e cá está. Chegamos ao espaço onde eu vou criar a sessão do utilizador e depois redirecioná-lo para o interior da minha aplicação. Vamos então aqui para a validação. Eu não quero fazer a minha validação com este request tradicional. Eu vou criar o meu próprio request. Então para isso eu vou aqui fechar tudo isto. Eu vou colocar aqui um PHP artisan make request e vou-lhe colocar aqui o login request. Ok? Está criado então o nosso request personalizado, é assim que ele se chama, que está aqui dentro da pasta requests. Temos aqui o login request. O que nós vamos fazer aqui é muito simples. Eu para já vou remover tudo isto que aqui está. Ok? Vou deixar ficar só aqui o public function rules. Aqui vou retornar as regras e nestas regras que eu vou aqui colocar, eu vou colocar apenas duas. O required, isto é, preenchimento obrigatório, e neste caso vou colocar também que tem que ser um e-mail válido. Então vamos colocar aqui text usuário, vai ter as seguintes regras, e vocês podem defini-las de duas formas. Required, com um traço vertical, uma barra vertical, e depois colocar aqui e-mail, e desta forma nós vamos assegurar que as duas são requeridas, ou neste caso são dois requisitos, ou então poderemos colocar isto como um formato de um array com os diferentes valores separados, ok? Portanto, é isto que nós temos, certo? Vamos deixar ficar assim, obviamente aqui não leva ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula está ali, porque nós poderemos ter vários campos, como é o caso do text de senha. O text de senha vai ser required. E eu depois vou-vos mostrar como é que nós podemos definir uma senha específica, isto é, eu quero que a senha tenha no mínimo uma maiúscula, uma minúscula, por exemplo, ok? Ou que tenha pelo menos uma maiúscula no meio. Então nós depois iremos fazer isto. Neste caso aqui a senha tem que ter, pelo menos tem que ter um valor, e vamos também dizer que ela tem que ter no mínimo 3 caracteres e no máximo só pode ter 20, ok? As senhas que nós criamos enquadram-se dentro disto, mas nós podemos fazer este teste. Bom, aqui embaixo eu vou colocar um public function messages e estas mensagens vão ser as mensagens que vão ser devolvidas, daí o return, vão ser devolvidas para cada um destes requisitos que aqui está. Ora, o required é 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, aqui vou-vos mostrar uma outra componente interessante, que é o seguinte. Vamos primeiro tratar aqui do text usuário. No text usuário eu vou dizer que para o text usuário
E relativamente ao required, eu vou dizer que a mensagem de erro será: o usuário é de preenchimento obrigatório. Ok? Vamos esquecer aqui os sinais, não há problema nenhum, vocês percebem. Vamos também dizer agora que tem que ser um e-mail válido. Então, o texto do usuário .email, vamos colocar aqui usuário tem que ser um e-mail válido. Certo? Bom, agora já temos os dois textos para o primeiro, vamos para o texto de senha. O texto de senha vai ter então o required. Aqui vamos dizer senha é obrigatório, ou obrigatória, como queiram chamar. Depois vamos ter aqui o texto de senha .min, ok? E para nós dizermos no mínimo tem que ter X caracteres, eu posso tirar partido deste valor que está definido como parâmetro. De que forma? A senha tem que ter no mínimo, e agora posso colocar aqui size. E este valor do size vai automaticamente buscar aquele parâmetro que ali está. Size, letras, ou caracteres neste caso. Vamos avançar aqui também, ops, ali não é um ponto, é assim. Vamos avançar também para o max. E neste caso, a senha tem que ter no máximo size caracteres, ok? Tamanho. O tamanho é o valor, é o parâmetro, é o nome que se dá ao parâmetro que é colocado aqui para estes dois dados. Então nós temos aqui estas informações, nós vamos agora ter que perceber como é que nós vamos aqui, voltando aqui, como é que nós vamos incorporar tudo isto aqui dentro. Bom, aqui deixa de ser request e passa a ser, então, o login request. E o login request tem que ser importado cá para dentro. Bom, eu fiz aquele clique ali no IntelliSense e ele fez duas coisas. Colocou aqui o login request e foi também importá-lo aqui em cima, ok? Temos aqui, aqui está ele, certo? Então já estamos aqui prontos para fazer a validação. A única coisa que nós temos que fazer aqui é request validated. Simplesmente isto. O que é que este mecanismo vai fazer? Vai pegar naquelas regras todas, vai verificar se os inputs vieram corretos. Se eles não vieram corretos, se têm algum erro, vai emitir os erros, vai guardar os erros na sessão, vai novamente devolver o fluxo do código ao nosso formulário de login. Ora, no nosso formulário de login, nós vamos poder, então, ter acesso aos erros se eles existirem. Então vamos verificar aqui como é que chegamos lá. Bom, em primeiro lugar eu vou aqui fechar tudo isto, eu vou deixar ficar este aberto, este aqui vou fechar, é tranquilo, vamos deixar ficar aqui isto e vamos concentrar a nossa atenção aqui no validated. Está escrita esta instrução, ela faz um conjunto de transformações muito interessantes e vai, no caso de existir um erro, vai passar tudo o que nós fizemos no formulário, vai passar tudo de volta para o formulário. Então nós vamos aqui à nossa view, no Resources, Views, Login, e vamos poder verificar aqui a determinada altura se aconteceu algum erro ou não. E vamos fazê-lo aqui logo a seguir ao nosso formulário, ok? Então o formulário ficou aqui em cima, vamos criar aqui o seguinte, vamos perguntar ao sistema, existe algum erro que tenha sido reportado pelo sistema de validação? Então para fazermos isso nós vamos colocar aqui um if, e vamos colocar aqui um end if, ok? Então, se existir um erro, como é que nós vamos perguntar? Errors, que é o valor definido internamente de forma fixa, é com este nome, não é o error ou erros, não, é errors, if errors any, isto é, se existe algum erro, porque pode ser um conjunto de erros, o que é que nós vamos poder fazer? Vamos poder apresentar esses erros com os textos que nós definimos para cada um dos requisitos de validação. Então, eu vou colocar aqui um div, uma vez que estou a utilizar o Bootstrap, vamos chamar aqui um class alert danger,
ok? Para informar que se trata de um erro. Vamos colocar aqui uma unordered list e agora vamos fazer aqui um for each. Ora, este for each, aqui vamos colocar and for each. Este for each vai percorrer todos os erros. Ora, quais são os erros todos que eu tenho para percorrer? Eu vou colocar aqui errors any as error. E agora vou apresentá-los aqui. Neste caso vou colocar aqui um LI, vou abrir aqui e fechar as chavetas e vou apresentar aqui o erro, error. Okay? Claro que aqui vocês podem fazer uma coisa mais simples, que é, em vez de colocar error, podem colocar mensagem. E aqui vão ter que colocar também mensagem, não há qualquer problema. O que acontece é que neste ciclo, o que vai acontecer aqui é que ele vai percorrer todos os erros que vieram reportados e vai apresentá-los numa lista, vai agregar aqui dentro desta lista. Então esta implementação, à partida, se estiver bem escrita e não tiver nenhum erro, vai nos permitir apresentar então os erros que vieram da validação. Vamos fazer aqui o provocar de erros, ok? Então nós vamos aqui testar isto, vamos aqui primeiro verificar se temos aqui alguns constrangimentos. Não temos aqui nenhum, por exemplo, que diga que é o required, portanto o HTML não está a forçar o preenchimento, está apenas a dizer que no texto do usuário ele tem que ser do tipo de e-mail. Ora, nós temos isto agora aqui vazio, se eu clicar aqui em entrar, o sistema, vai-me dar aqui um erro, ele diz-me o seguinte, invalid argument supplied for each. Vamos verificar o que é que aconteceu, foi aqui nesta nossa implementação, ele disse que não pode ser feito desta forma. Bom, de facto ele tem razão porque eu pergunto aqui primeiro se existe algum erro e aqui estou a procurar any, mas tenho que dizer que quero que ele vá apresentar o all. Isto é, se existir algum, e o any significa algum, eu quero apresentar todos. O algum pode ser 1, podem ser 2, 3, 4, podem ser 10. Então era este o erro que nós tínhamos aqui. Vamos regressar aqui atrás. Ok, vamos aqui voltar outra vez. Ok, vamos aqui ao login. Ok, vamos entrar, vamos verificar se temos algum erro. Cá está, o usuário é de preenchimento obrigatório e a senha também é obrigatória. Ora, eu vou preencher qualquer coisa na senha, mas não vou preencher nada no usuário. Vamos clicar em entrar, ele vai me dizer que o usuário é de preenchimento obrigatório porque a senha já contém então dados. Mas vamos colocar aqui uma senha só com 2 caracteres. Eu disse que a senha tem que ter pelo menos 3. Então vamos clicar aqui em entrar e ele diz-me que a senha tem que ter no mínimo, apareceu aqui o size. Então não é o size que nós temos que utilizar. Bom, vamos aqui verificar. My mistake. Vamos então aqui no validate. Nós vamos ter que abrir aqui e em vez do size nós vamos ter que colocar aqui o min e vamos colocar aqui o max. Vamos experimentar desta forma. Ok? 2 pontos min, 2 pontos max. À partida já vai funcionar. Vamos colocar aqui 2 caracteres e cá está. A senha tem que ter no mínimo 3 caracteres. Eu não defini o texto de forma rígida. Porquê? Porque se eu, entretanto, quiser alterar aqui para 5, eu já não tenho que vir a alterar aqui o texto. O valor que ali está é injetado ali. Da mesma forma que o max é injetado daquele lado. O size é outra questão. O size é utilizado, neste caso, para os ficheiros, ok? O tamanho de ficheiros quando nós fazemos upload. Iremos chegar lá com certeza. Então eu vou colocar aqui, eu vou deixar ficar o 5, porque nós não temos nenhuma password com menos de 5. Temos o AAABBB e o 123ABC. Então está tudo certo. Bom, vamos aqui testar sem ser um e-mail. Neste caso nós vamos ter aqui um pequeno detalhe, que é o seguinte. O próprio HTML verifica se foi preenchido um e-mail ou não. E portanto dá-nos aquele erro do HTML, mas um espertinho pode fazer o seguinte, vai aqui ao inspecionar e em vez de colocar ali aquele espaço, nós vamos aqui puxar isto abaixo, porque aqui é mais complicado, o que é que ele vai dizer aqui? Ok, eu vou submeter uma coisa que não é um e-mail, vou alterar aqui para text. Então já não é verificado se é um e-mail ou não, então vou clicar aqui em entrar e reparem o que é que o sistema me vai fazer. O usuário tem que ser um e-mail válido. Ele passou pela validação do HTML porque foi alterado aqui, mas não passou pela validação feita do lado do servidor. E isso é absolutamente fundamental acontecer. Então, neste caso, nós vamos colocar aqui teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é um utilizador válido, ok? Mas também já não vai gerar qualquer erro
de validação. E, portanto, temos o nosso sistema de validações feito. No próximo vídeo vamos abrir a sessão e ver como é que o fluxo da nossa aplicação fica concluído a partir do momento em que temos uma sessão criada por parte de um login efetuado com sucesso.